Então, bom dia a todos. É um gosto estar presente na conferência do Jornal de Negócios dedicada aos seguros em Portugal. Em meu nome e da EY, gostaria de agradecer o convite para participar e dar os parabéns pela iniciativa. Falar-vos dos desafios e oportunidades do setor segurador em 20 minutos é por si só um grande desafio, mas vamos lá então. Os desafios e tendências que falarei, vistos de uma forma isolada, fazem parte da evolução do negócio e da sua constante mudança e adaptação. Mas passamos por um momento em que muitos deles estão a ocorrer simultaneamente e num contexto adverso e de grande incerteza. Assim, atrevo-me a dizer que o contexto atual é um dos mais desafiantes para o setor, para todos os stakeholders, empresas de seguros, resseguradores, mediadores, mas também reguladores e governantes. De facto, o contexto macroeconómico atual é adverso e vivemos uma grande incerteza geopolítica. Antecipa-se, aliás, que 2023 será um ano com recessão e as previsões a mais médio e longo prazo têm tantos fatores de incerteza que é difícil estimar o cenário mais provável. Assistimos, como já foi aqui referido, a taxas de inflação elevadas a um nível que não se verificava há mais de 3 décadas. Ainda na semana passada, o INE destacava que vários indicadores apontam para uma desaceleração da economia portuguesa. Um menor crescimento do PIB, aliado à taxa de crescimento dos salários mais lento do que se espera para a inflação, poderá aqui reduzir a procura dos seguros a médio prazo. Naturalmente, a inflação vai aumentar também os custos com sinistros, embora esta fosse uma tendência que já vínhamos a observar. Assim, o esforço na eficiência tem de continuar a existir para mitigar este efeito, criando processos mais céleres, automatizados e eficientes, que permitam reduzir os custos, apesar de se esperar um aumento nos prémios para algumas linhas de negócio. Ligado ao aumento de inflação, observámos num curto espaço de tempo um incremento também das taxas de juros, com as taxas de juros de referência dos bancos centrais a serem fixadas em níveis que não se verificavam há mais de uma década. O impacto do aumento das taxas de juros nas empresas de seguros depende naturalmente da sua estrutura de balanço, ao nível quer da tipologia das responsabilidades, quer das carteiras de ativos. Algumas entidades estão a sentir grande pressão nas suas carteiras de investimentos, mas a inversão da tendência das taxas de juros pode vir a dinamizar a oferta de produtos de vida e possibilitar o lançamento de produtos mais atrativos para os clientes, o que, em ambientes de taxas de juros muito baixas e mesmo negativos como os que vivemos até agora, não era tão fácil. Para além do contexto económico que resumi, Portugal tem características próprias que trazem também desafios adicionais ao setor. Não sendo possível enumerar todas, destacaria que temos uma baixa cultura de seguro, apesar de a pandemia ter levado a uma maior consciencialização para a necessidade de proteção. Temos uma das populações mais envelhecidas da Europa, e temos fracos níveis de poupança, em particular poupança de longo prazo para a reforma. São numerosos os fatores que contribuem para este estado de coisas. Talvez o principal sejam baixos rendimentos, mas também a percepção errada de que o Estado estará lá quando for necessário. A baixa natalidade e o incremento da esperança média de vida é outro fator, mas também os baixos incentivos à poupança, nomeadamente benefícios fiscais pouco apelativos, quer para particulares, quer para empresas. E, portanto, é neste contexto que o setor segurador português vai continuar a operar e a navegar nos desafios e tendências que decorrem do próprio negócio e que, independentemente do contexto, já nos acompanhavam há algum tempo. Assim, destaco 5 principais desafios. Em primeiro lugar, a velocidade de evolução tecnológica, a transição digital e a proliferação de dados, com a consequente exposição a novos riscos, como o risco cibernético. Em segundo, as novas exigências e expectativas dos consumidores, implicando a necessidade de inovar nos produtos, na forma de os comercializar e com uma maior necessidade de foco no cliente.
Em terceiro, a necessidade de integrar a sustentabilidade na estratégia de negócio do setor e, em particular, os efeitos das alterações climáticas. E, por fim, mas não menos relevante e desafiante, a implementação de procedimentos alinhados com a regulamentação cada vez mais complexa e exigente. Vou agora passar então a detalhar alguns destes aspectos. No que respeita à velocidade de evolução tecnológica, incluindo a transição digital e o crescimento exponencial de dados, a maioria das empresas de serviços financeiros reconhece a elevada importância dos dados e da tecnologia no sucesso dos seus negócios. As organizações que possuem uma estratégia de análise e tratamento de dados bem definida e interligada com a estratégia global de negócio apresentam significativos aumentos de receita, do resultado operacional e na melhoria do perfil de risco. Focando um pouco no tema dos dados, observamos uma preocupação crescente com o desenvolvimento de infraestruturas de dados robustas, as quais são consideradas o primeiro e mais fundamental passo de transformação tecnológica. Recorrendo a bases de dados robustas, as empresas de seguros encontram-se em melhor posição para realizar avaliações mais inteligentes do risco associado a cada segurado. É também de sublinhar que os investidores podem capitalizar no rápido crescimento do mercado das insurtech, identificando e financiando, correta e estrategicamente, as empresas que endereçam os desafios tecnológicos críticos e comerciais, sejam eles atuais e futuros. A indústria insurtech está a crescer todos os anos, com estudos a mostrarem que o financiamento nesta área tem aumentado de forma consistente desde 2017. Neste contexto, gostaria de vos mencionar o relatório Insurtech 100, patrocinado mais uma vez pela EY, e onde trabalhamos em estreita colaboração com a equipa da Snor, que é uma startup que criou uma plataforma especialmente desenhada para empresas de seguros, e com um painel de especialistas do setor para elaborar um relatório destacando as insurtechs mais fortes e com maior potencial do mercado. Em síntese, a tecnologia e a digitalização vêm permitir acelerar e melhorar processos internos e ajudar nas tomadas de decisão. E também permitir tornar a experiência do consumidor e dos parceiros, em particular dos mediadores, espera-se mais ágil, simples e menos burocrática. Mas também foi aqui dito, na reversa da medalha, a aposta na tecnologia veio expor as entidades a novos riscos, como é o caso do ciberrisco, considerado um dos principais riscos globais para o setor financeiro e para a economia como um todo. Não me vou alongar muito neste tema, uma vez que ele vai ser abordado agora no painel seguinte, mas destacaria apenas que o ciberrisco está efetivamente no topo das agendas dos reguladores e também dos gestores de empresas, que estão bastante conscientes desta ameaça. A IOPA veio sublinhar que o que torna as empresas de seguros um alvo tão tentador aos ciberataques, destacando-se do resto do setor financeiro, é a quantidade e variedade de informação pessoal e confidencial dos segurados. Para além disso, as empresas de seguros dependem fortemente de soluções digitais e remotas para a realização das suas operações diárias e para o fornecimento de serviços aos seus clientes. Assim, temos assistido a uma preocupação crescente das empresas de seguros para avaliarem vulnerabilidades no sentido de implementarem as medidas necessárias para minimizar o risco cibernético, sendo que algumas procuraram também analisar os impactos nos seus negócios de ataques que foram acontecendo. Relacionado com a gestão deste risco, destaco o recente estudo da Monique Re, intitulado Cyber Insurance Risk and Trends de 2022, o qual realça que a procura de seguros cibernéticos tem crescido muito nos últimos anos e que, apesar de ser um desafio, esta pode também ser uma grande oportunidade para o setor procurar colmatar o gap de cobertura que existe. O estudo realça ainda que cerca de 83% dos decisores das empresas que participaram admitem que a sua empresa não está adequadamente protegida para as ciberameaças.
Passava então agora para os desafios relativos às novas exigências e expectativas dos clientes, o segundo desafio que mencionei. O foco nos clientes tem-se intensificado nos últimos anos, reconhecendo-se que os seus inputs conduzem à definição de melhores produtos, serviços e experiências, traduzindo-se assim no incentivo à inovação e à definição de programas de transformação. Para segmentos de particulares e até de pequenas empresas, a EY identifica as seguintes 4 tendências. A revolução no consumo, ou seja, observamos uma intensificação e evolução na procura por produtos hiperpersonalizados e por proteções que permitam fazer face a situações únicas, colocando assim o consumidor no centro da oferta. A segunda tendência é a necessidade de proteção ao risco em tempo real. A inteligência artificial, o machine learning, a automação, as plataformas digitais e a análise de dados permitem às empresas de seguros desenvolver produtos e serviços personalizados, de forma quase instantânea e feitos à medida. A crescente importância dos ecossistemas é a terceira tendência que observamos. À medida que as fronteiras entre os vários segmentos de seguros se desvanecem e que as barreiras à entrada desaparecem, os seguros tornam-se omnipresentes em todo o tipo de transações e eventos. As empresas de seguros criam assim os seus próprios ecossistemas, mas também participam noutros criados por outras entidades. Por fim, a última tendência identificada é que os novos riscos implicam a criação de novos produtos. A forma como as normas sociais e culturais evoluem, ligado aqui um pouco ao ESG, leva à existência de novos riscos e, consequentemente, à inovação ao nível da criação de produtos. Então, o desafio aqui é conseguir navegar nestas tendências. Este exercício, num ambiente que é hipercompetitivo, exige que as empresas de seguros consigam satisfazer as novas necessidades e expectativas dos seus clientes, que procuram proteções mais flexíveis e acessíveis, transparentes e personalizadas, tendo em consideração a forma como vivemos e trabalhamos atualmente e que possam ser facilmente ajustados à medida que essas necessidades vão mudando. Há também o desejo de beneficiar de experiências digitais mais enriquecedoras. Neste contexto, é também importante identificar as oportunidades dos gaps de proteção que existem e que alguns já são conhecidos. Já mencionei o ciberseguro, mas há também exemplos de oportunidades ao nível da poupança para a reforma, dos seguros de saúde e dos seguros de eventos catastróficos naturais, quer os decorrentes de efeitos climáticos adversos, quer o risco sísmico, este último bastante relevante para o nosso país. Para um serviço ao cliente completo e em linha com as expectativas, é importante continuar a trabalhar a conduta de mercado, no sentido de conseguir explicar ao consumidor que risco está efetivamente a transferir para as empresas de seguros, os que não são cobertos ou que são exclusões, e os limites de capitais em cada uma das situações. Vou só beber um pouco de água. Passando então para os desafios relacionados com a necessidade de integrar a sustentabilidade na estratégia de negócio, que aqui também já foi referido. Esta preocupação naturalmente está cada vez mais no topo das agendas das organizações em geral e naturalmente também está nas empresas do setor financeiro. São muitos os drivers que estão a impulsionar esta mudança. Detalhe aqui 4. Os riscos ambientais que afetam a economia mundial. Em 2022 estão no top 10 de riscos mais severos que irão afetar a sociedade nos próximos 10 anos. A falha da ação climática, o clima extremo, a perda de biodiversidade, a erosão de coesão social e as crises de subsistência. O outro driver é a sustentabilidade, está ligado ao desempenho financeiro. Estudos, índices de mercado e outros relatórios mostram que a sustentabilidade tem impacto no desempenho financeiro das empresas. O terceiro driver é a expectativa crescente dos stakeholders, que esperam ações em matérias de sustentabilidade. E, por fim,
o último driver de mudança tem sido naturalmente a pressão regulatória cada vez mais forte. Os serviços financeiros têm um papel fundamental na transição para uma sociedade global sustentável, alinhado com os 7 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Estes objetivos estão a tornar-se cada vez mais um quadro-chave, servindo como base para a organização das estratégias de sustentabilidade dos serviços financeiros. Com este enquadramento, procurei destacar a enorme abrangência das matérias de sustentabilidade e muitos vão ser os desafios, e estão mesmo a ser, para a sua implementação. O documento do CRO Forum, com o título Mind the Sustainability Gap, sobre a integração da sustentabilidade na gestão de risco das empresas de seguros, lista muitos desafios e vou apenas identificar os dados, o horizonte temporal, os modelos, a granularidade, a identificação de cenários, a disponibilidade e capacidade de recursos, a integração das análises de cenários na tomada de decisão. Portanto, são muitos os desafios. O papel do setor segurador na sociedade, economia e famílias é já subejamente conhecido. O seu papel em temas como o ESG é também crucial. As decisões que as empresas de seguros vão assumir ao aceitar os riscos na sua estratégia de investimentos, na definição de políticas internas e nos produtos que vão lançando, constituem um importante contributo para a construção de um mundo sustentável, responsabilidade que é de todos nós. O último desafio que identifiquei foi a implementação de procedimentos alinhados com a regulamentação cada vez mais complexa e exigente. Efetivamente, o setor financeiro, incluindo o setor segurador, é fortemente regulamentado. Este facto contribui para termos empresas robustas e para incrementar a confiança dos consumidores no setor. No mundo em constante mudança e com novos riscos a surgir, os reguladores têm também de se adaptar. A IOPA publicou no final de setembro a sua estratégia 2023-2026. Das atividades planeadas para 2023, destaco a integração do risco ESG no regime prudencial, o início de um exercício de stress test para alterações climáticas, a implementação do regulamento DORA, o desenvolvimento de um regime sólido para o uso de inteligência artificial no setor segurador e o acompanhamento da eventual materialização do risco de recessão decorrente das crises em curso, no contexto da elevada inflação e do baixo e potencial negativo crescimento. A IOPA e, em conjunto com as autoridades de supervisão de cada país, incluindo naturalmente a ASF, estão assim a trabalhar para endereçar muitas das tendências e desafios que fui detalhando. São várias as normas regulamentares já emitidas pela ASF, das quais destaco a do sistema de governação, a da conduta de mercado e a relativa às tecnologias de informação. Importa também destacar o regulamento DORA, relativo à resiliência digital operacional, que já mencionei, o qual procura harmonizar a gestão de risco das TIC e as regras de classificação e comunicação de incidentes e estabelecer padrões para a realização de testes de resiliência operacional para garantir que as instituições financeiras se mantêm resilientes, mesmo em tempos de incerteza, de disrupção constante, num ecossistema financeiro cada vez mais complexo. Importa também mencionar a revisão do regime de Solvência II e, em particular, o relativo à recuperação e resolução de empresas de seguros. Apesar do processo legislativo ainda se antecipar longo, para este último ponto, os países onde estas matérias já estão regulamentadas, como é o caso, por exemplo, de França desde 2018, sabemos que o esforço de implementação foi muito significativo, observando-se o mesmo nos nossos colegas do setor bancário. Por fim, não podia deixar de mencionar a entrada em vigor da IFRS 17, a norma internacional contabilística dos contratos de seguro, cuja implementação
tem exigido muitos recursos financeiros e humanos desde a sua emissão em 2017. Antecipamos que o esforço de implementação ainda vai continuar durante 2023. A este propósito, partilho convosco em primeira mão que a EY finalizou recentemente o seu estudo global sobre os KPIs relativos às IFRS de seguros, o segundo estudo deste género, e cujos resultados contamos partilhar em breve. Numa altura em que os gestores e os investidores se estão a adaptar às novas divulgações e às novas variáveis, contamos que o estudo vos seja bastante útil. Em jeito de conclusão, diria que o setor segurador é sólido, resiliente e sabe gerir o risco. Já o demonstrou em crises passadas e acredito que o vai continuar a fazer. Efetivamente, apesar do contexto económico mais difícil, o setor vai continuar a desempenhar o seu papel fundamental na sociedade e na economia do país e a procurar navegar os desafios que mencionei, criando oportunidades para crescer de forma sustentável, proporcionando melhores serviços aos seus clientes e parceiros, enquanto mantém ou melhora o retorno dos seus acionistas. Destaca ainda que muito do contexto em que o setor segurador opera é fruto de políticas e conjunturas que ultrapassam o espectro de atuação do mesmo. O Estado tem também um papel muito relevante em vários dos aspectos que mencionei. Resta-me então agradecer a vossa atenção e desejar a todos a continuação de uma boa e proveitosa conferência. Muito obrigada.